Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Continuamos este maravilhoso livro, Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos terminar o capítulo 3º. Então, pegue o seu livro, pegue seu caderno de anotações, a sua caneta, e a gente vai começar o estudo da segunda parte, não é? O capítulo nós dividimos em duas partes. É o capítulo 3º, da primeira parte do livro, mas nós o dividimos em dois pedaços. O primeiro pedaço fizemos no programa anterior e hoje vamos fazer o segundo pedaço do capítulo 3º. Vamos ao texto então, vamos começar. Porém, antes de fazermos a leitura do texto do livro, vamos recordar alguns conceitos que ficamos já no programa passado conversando sobre eles e hoje nós vamos retomá-los, tá bom? Vamos ao nosso primeiro slide de hoje então. Pegue lá as suas anotações. Olha aí, lembra do que é mônada? As mônadas. A palavra mônada vem do grego monas, que significa unidade ou aquilo que é único. É a essência espiritual de um ser. Deus as criou no estado espiritual, chamadas de centelhas espirituais, individualizadas do Criador ou mônadas. A mônada foi a primeira inteligência e a nossa primeira identidade individualizada. São eternas e não há duas mônadas perfeitamente iguais. Podemos dizer assim, e olha aqui que interessante, a mônada espiritual é como se fosse uma sementinha, né? Ela sairia das mãos de Deus, fazendo um estágio inicial no reino mineral. No reino mineral, então, ela é chamada de mônada espiritual. Evoluindo no reino mineral, ela passaria a princípio espiritual, onde faz um estágio no reino vegetal. Já melhorada, ela pode migrar para o reino animal. E evoluindo, então, ela se torna princípio inteligente, estagiando neste reino animal. O princípio inteligente, chegando ao máximo da evolução comportada no reino animal irracional, é transformado, então, em espírito, que reencarna a partir daí no reino hominal. Dizem os espíritos, na questão 610 do Livro dos Espíritos, que a espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo, que já têm inteligência, já têm o desenvolvimento para entendê-lo. E Leon Denis usa essa frase: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Eu recomendaria a você visse a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. E lá, Kardec pergunta se existe dois princípios no universo, o princípio espiritual e o princípio material. E os espíritos respondem sim, existem dois princípios, o material e o espiritual. Mas existe Deus, que criou todas estas coisas. Então esta é a tríade que falam os espíritos na pergunta 27. Aí você vai na pergunta 23, um pouquinho antes, Kardec pergunta: que é o espírito? E eles respondem: o espírito é o princípio inteligente da criação. O espírito, a gente como espírito, princípio inteligente. Nós estamos lá, eles estão se referindo ao começo de todas as coisas. Princípio inteligente. Olha, é o princípio espiritual. Então você percebe que estão duas coisas, a matéria em evolução, mas também a mônada, que começa lá para dar o desenvolvimento do espírito, chegando até então ao nosso estágio pessoal. A doutrina espírita é muito rica, mas nós precisamos aprender a tirar o espírito da letra. Então, tanto André Luiz quanto as obras de Kardec estarão sempre nos explicando estas coisas. Lá no Evangelho, você vai ter o capítulo 19, a última parte, você vai ver uma coisa muito interessante. O capítulo 19 vai explicar para a gente, logo no começo, que é uma questão
que liga o ser humano a essa sua parte inicial, a centelha divina. O primeiro parágrafo da última parte da instrução dos Espíritos, lá no capítulo 19, fala sobre isto também, germe, isto que nós temos interiormente para ser desenvolvido. Vá até lá, procure no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós vamos ver André Luiz, o que vai nos explicar na parte final deste capítulo. Você vai ver muitos termos, vai ver muitos nomes de eras, de animais, de bichos, de faunas. Você vai ver que ele está fazendo exatamente a descrição dessa tabela das eras geológicas. Você vê lá no início a formação da Terra, os milhões de anos passando, em cada uma dessas curvas, desses semicírculos, você vai vendo onde foram surgindo os seres. E aí André Luiz se refere a essas eras ali nos quadradinhos à esquerda, ó. Período pré-cambriano, a era paleozoica, mesozoica, cenozoica. E aí você vai descendo até chegar no que o homem hoje está ali na ponta. Nós nascemos bem no finzinho deste calendário de eras geológicas. Por isso que tem esses nomes estranhos, esses nomes diferentes, e em cada período surge uma evolução a mais. Nós vamos ver André Luiz contando isso, que ao mesmo tempo em que melhora o campo físico dos corpos, também abre espaço para aquela mônada ir se desenvolvendo, para obter experiência, para obter conhecimento, para obter a sua estrutura de espírito, até chegar ao espírito que é capaz de habitar um corpo humano inteligente. Aí, na sequência, você verá uma outra imagem. Veja só que interessante. Esse é o relógio das eras geológicas. Como se 24 horas fossem suficientes para a gente fazer um resumo, você vê os períodos que a Terra viveu. E em cada época, lá no começo você vê em cima, ó, no meio-dia, você vê formação da Terra, 4,6 bilhões de anos, os primeiros períodos até aparecimento da vida, depois às quase 3 horas você vê o começo da fotossíntese, depois às 18 horas você vê o ponteirinho ali embaixo indicando a primeira glaciação, o proterozoico iniciando, depois a explosão cambriana, quando começa ali às 10 horas o paleozoico, primeiros animais em terra firme no paleozoico, já estamos em 240, 280 milhões de anos, o mesozoico depois com os dinossauros, onde estão os dinossauros? Estão em 11 horas, e depois vai até o cenozoico, e ali, olha, quase faltando 3 minutos para meia-noite ou para o meio-dia, nós temos os primeiros hominídeos. Ainda não é nem o ser humano. Veja só como nós estamos na brechinha final dessa evolução. Interessante, não é? Agora então vamos ver o que ele estará explicando na sequência do nosso capítulo 3º. Veja no próximo slide. O título é Dos Artrópodos aos Dromatérios e Anfitérios. Os artrópodos, a palavra vem de artrópodos, pés articulados. Todos os seres que têm esses pés articulados, baratas, camarão, lagosta, borboleta, carrapato, tudo isso faz parte dos artrópodos. E os dromatérios são aqueles répteis gigantescos que comiam plantas lá no Triássico, enquanto que os anfitérios já são os mamíferos primitivos que deram origem aos marsupiais, aos que têm aquela bolsa, onde cangurus e outros koalas, onde ainda não existia placenta, mas já é um avanço para a formação da sua prole no seu interior. Esta é a ambiência deste título. Portanto, daqui para frente, não se preocupe tanto com esses nomes difíceis, mas ele estará dando essa noção de escalas, de etapas seguintes. Vamos ao texto agora do capítulo 3º. Mais tarde, diz André, assinalamos o ingresso da mônada a que nos referimos nos domínios dos artrópodos, de esqueleto exterior quitinoso, duro. Você pisa numa barata, ela faz crack, né? Aquela quitina, aquela casquinha externa grossa. Este exoesqueleto dos artrópodos
ele é o revestimento externo. Porém, eles têm um sangue que é diferente das plantas. Por quê? Se nas plantas o núcleo central era de magnésio, aqui nós temos o cobre na sua estrutura molecular. Eles têm um sangue azulado. Logo depois que a mônada estrutura-se nessa etapa artrópode, para em seguida perceber a mônada elevada à condição de crisálida. Crisálida, aquela coisinha que as borboletas, depois de terem as lagartas comido bastante, elas entram no estado de adormecimento e formam uma crisálida. Uma capinha de seda ou de pequenos objetos que ela vai grudando para formar um casulo, né? A condição de crisálida da consciência. Neste período, então, a nossa estrutura de mônada vai se preparar para chegarmos ao nível da consciência no reino dos animais superiores, em cujo sangue, que é o quê? O sangue é uma condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma. O sangue, portanto, faz um papel muito importante para servir de estrutura de alimentação para a nossa capacidade de expressão. Já no campo dos animais superiores, em vez do cobre, nós temos o quê? Temos a hemoglobina como pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação. Você lembra que lá atrás, no vegetal, o homem observa a existência da clorofila. É um líquido, né? A planta produz a clorofila, ela tem que ser banhada, existe uma circulação. A clorofila possui o átomo de magnésio no centro da estrutura química, bioquímica, para fazer as trocas necessárias para produzir energia. Depois, nós vamos para os artrópodos, quando o sistema circulatório não tem um sistema fechado, é um sistema aberto, ele banha todos os órgãos simultaneamente, e ao invés do magnésio tem o átomo de cobre. Agora, no animal, no mamífero, ele já tem um sistema fechado e o átomo é o ferro para formar a hemoglobina. Eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide, pode colocar? Olha a diferença tão pequena que existe entre um átomo de clorofila, ou a estrutura da clorofila, a estrutura química, e a estrutura da hemoglobina. Vejam só, é quase a mesma coisa. Você vê, o ferro está no centro da hemoglobina e o magnésio no centro da clorofila, rodeados por átomos de nitrogênio, depois com as cadeias de carbono em cima, ó, carbono, 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 carbono. Só muda um pouquinho embaixo, olha, à direita, que vem carbono, aí oxigênio, carbono e oxigênio com carbono, na clorofila. Mas é quase idêntico com a hemoglobina. A estrutura é praticamente quase a mesma, só mudam alguns pequenos componentes e você já vê que ao invés de servir de circulação ou de vida, a vitalização da planta, já se transforma no veículo da alimentação do corpo de carne nos animais. Vejam só como a evolução vai pegando emprestado dos níveis inferiores para ir gerando novas mudanças e melhorias para os níveis superiores. É o que ele está falando aqui. Demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito nas mutações da forma, nas mudanças da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. É isso que ele está comentando. Aí, nós vamos para o slide seguinte, em que ele continua explicando, olha, das cristalizações atômicas, quando os átomos se tornam essas reuniões que endurecem, cristalizações atômicas, e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, do período pré-câmbrico, pré-cambriano, aos fetos e às licopodiáceas, aos trilobites, excistídeos, aos cefalópodes, aos foramíneos, ou foraminíferos, e radiolários dos terrenos silurianos,
Todas essas são etapas, são degraus dessa escada da vida. O princípio espiritual atingiu os espongiários e selenterados da era paleozoica. Olha lá, ó. O cambriano, o ordoviciano, o siluriano, o devoniano, o carbonífero, o permiano fazem parte da era paleozoica. Ele está dizendo, olha, desde lá de baixo o ser veio utilizando-se dos degraus anteriores para chegar a esta era, quando surgem os vermes, os insetos, os peixes, anfíbios e répteis, esboçando já uma estrutura de esqueleto. Desde lá no começo não havia esqueleto, havia apenas unicelular, havia apenas a estrutura sem uma proteção, sem uma caixa óssea ou quitinosa. Mas ele vai subindo até chegar nessa estrutura esquelética, que dá consistência, que protege, que organiza. Aí ele continua explicando. Avançando pelos equinodermos e pelos crustáceos, entre os quais ensaiou, durante milênios, o sistema vascular, o sistema de veias, de levar, né, entre os crustáceos, os equinodermos, ele vai começar a criar esse sistema de irrigação, sistema vascularização, a vascularização dos tecidos. E também, durante os quais ele ensaiou o sistema nervoso. Em cada etapa ele foi desenvolvendo uma coisa, o corpo vai melhorando e a mônada também vai aprendendo a se relacionar com esses outros sistemas. Caminhou o princípio inteligente na direção dos ganoides e teleósteos, arquegossauros e labirintodontes, para terminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas, descendentes dos pterossáurios no Jurássico Superior, chegando à época supracretácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos procedentes dos répteis pteromorfos. Viajando sempre, está falando da mônada, do princípio inteligente, do princípio espiritual, viajando sempre, a mônada adquire, o princípio espiritual adquire, na vivência entre dromatérios e anfitérios, os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Só lá nos dromatérios, nos marsupiais, que ele começa a chegar nessa estrutura psíquica, o psiquismo, para ir enriquecendo também com os patrimônios da inteligência e do instinto. Até ali ele ainda não tinha, o princípio espiritual ou a mônada não tinha ainda chegado a esse desenvolvimento. É como se você pegasse... Existe uma plantinha chamada rosa do deserto, que ela fica anos fechada, assim, ó, fechadinha. Se você pegar isto e colocar num potinho com água, ela começa a umedecer-se e ela vai desabrochar inteirinha, ela abre todinha. É muito bonita. Então você percebe que a mônada, apenas comparativamente, ela representa aquela coisa bem pequenininha, fechadinha, que é o princípio do espírito, o princípio inteligente, que vai estagiando nesses potinhos de líquidos que a natureza biológica vai gestando, e em cada um ela vai assimilando as experiências daquele nível, para depois ser levada para outro superior, e vai conquistar. Somente no final desta longa escada, vai chegar nos mamíferos superiores, começando a incorporação do instinto, da inteligência, da questão do psiquismo. Como ele disse aqui, viajando sempre, adquire entre os dromatérios, aqueles bichos gigantescos que comiam as folhinhas das grandes árvores, e também nos anfitérios, os antepassados dos marsupiais, aqueles que têm bolsas. Ali a mônada, o princípio espiritual, começa a assimilar os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Então você começa a ver um filhotinho nascendo e procurando a bolsa da mãe, onde ele se aquece,
sentindo esse contato, desenvolvendo o instinto de mãe materno, de proteção. A mônada então estagia nesse ponto, para que ela aprenda, ela assimile isto. Lá do começo, lá na pergunta 115 e 116 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga como é que Deus criou o homem, o espírito, e a resposta está lá. Deus criou o homem como uma criatura simples e ignorante. Simples, sem complexidade, e ignorante, sem experiência. E a partir daí, nessas etapas, passo a passo, esse pequeno ser, essa inteligência que faz parte dos elementos primordiais do universo, vai ganhando amplitude, vai ganhando experiência, para deixar de ser simples e também para se tornar inteligente. Bem, aqui nós chegamos na parte em que ele fala das faixas inaugurais da razão. Então, até então, estamos nos rudimentos do instinto, nos rudimentos da inteligência. Aqui para frente, o texto vai nos levar para as faixas inaugurais da razão. Você vai ver no próximo slide que nós colocamos toda a linha evolutiva à esquerda nessa imagem, e você vê que lá em cima, Mioceno, Pleistoceno, você vai ver que a evolução física dos corpos vai começar a se tornar mais parecida com o que nós somos hoje. E ali você vê aquelas subdivisões em azul mais escuro, ampliadas do lado direito da imagem principal, numa pequena coluna. Você vai ver as idades do aparecimento destes outros seres. Então ele está dizendo aí, ó, estagiando nos marsupiais e cetáceos, que são baleias, são esses bichos grandes, no Eoceno Médio. Eoceno é uma época que é uma época geológica, que aí a gente vai acompanhando naquela escala à esquerda ali, ó, aquela escala azulzinha. Estagiando também nos rinocerontídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos e antropóides inferiores do Mioceno. Mioceno é o período de grande desenvolvimento dos antropóides, como exemplos macacos, simioides, gorilas, etc. E exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno, período em que surgem os primeiros mamíferos semelhantes ao homem. Aí você vê à direita as épocas em milhões de anos. Incorpora essa mônada, esse princípio espiritual, vai incorporando, vai assimilando as aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pitecantropóides da era quaternária, e é nesta era que é o período onde o homem surge, que antecederam as embrionárias civilizações do Paleolítico, a mônada que veio lá do plano espiritual para o plano físico, atravessou os mais rudes crivos, as mais rudes provas da adaptação e da seleção. E como você vê aí, a mônada, ali à direita, ó, a mônada entendida como princípio inteligente ou espiritual, a mônada celeste, e como unidade física básica que dá origem à matéria, protoplasma, ela está agora nessa fase em que os pitecantropóides, ou os homens da caverna, do Paleolítico, começam a desenvolver-se não mais como criaturas simples e ignorantes. Vejam só ali, ó, vertida do plano espiritual sobre o planeta, sobre o plano físico, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria. Olha ali, ó. É essa a etapa evolutiva até chegar nisto, em que nós hoje somos uma civilização, entre aspas, muito evoluída, etc, etc. Continuando, assimilando então, voltando a mônada até chegar nesse período, ela vai assimilar os valores múltiplos do quê? Da organização,
vai ter que começar a aprender a conviver, a se relacionar, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim, pelas vias da inteligência mais completa e exaustivamente adquirida, nas faixas inaugurais da razão. Aí você vê, as faixas inaugurais da razão, elas foram adquiridas através de todo esse esforço. Tudo isso que nós estamos vendo desde lá de baixo, desde os infusórios, até chegarmos ao Paleolítico, foi para que a mônada primitiva, a mônada inicial, a centelha, pudesse ir se desenvolvendo para chegar ao ser racional, inteligente e pleno. Dá para entender por que na doutrina espírita nós recebemos a orientação lógica, consentânea com os fatos, de que o espírito não pode renascer como um bicho, como uma formiga, um espírito humano não pode voltar a ser uma cobra, um cachorro, um gato, uma tartaruga. Dá para perceber por quê? Porque isso já passou. Tudo que ele precisava, a mônada precisava aprender, ele já assimilou nessas faixas. Daqui ele tem que ir para frente, ele não vai voltar a ser um bicho. Agora, os que são bichos, no nosso conceito, eles são espíritos que estão em evolução, são mônadas que também estão adquirindo naquela faixa em que ele está vivendo as experiências próprias para que eles também possam ir renascendo em outros seres superiores. Até chegarem, por sua vez, eles também nas faixas inaugurais da razão. Agora, nós vamos para um outro tópico. O título dele é Elos Desconhecidos da Evolução. André Luiz explica que, compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, o princípio divino, a mônada, vindo da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o modelo, o primeiro exemplar, o arquétipo a que se destina, ele é pequenininha, mas vai se tornar algo grande, como a bolota, aí ó, a bolota é essa semente da árvore chamada carvalho, como a bolota do carvalho que guarda nela mesma a árvore veneranda, respeitável que ela vai ser no futuro, não podemos limitar-lhe, circunscrever-lhe na mônada, não podemos circunscrever a mônada à experiência, ao plano físico, simplesmente. Ela não está melhorando somente quando ela vem para o plano físico, porque, através do nascimento e morte da forma que ela está ocupando, ela sofre constantes modificações nos dois planos em que ela se manifesta. Tanto no plano físico ela se modifica, quanto, depois que morre aquele corpinho que ela estava usando, vai para o plano espiritual e lá também ela se modifica. Razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas. Eles não encontram o chamado elo perdido. Está faltando alguma coisa para justificar que o animal anterior possa ter dado sequência ao animal posterior. Está faltando um pedaço ali. Essa falta, esse elo perdido que os naturalistas alegam, são, na verdade, estágios da consciência fragmentária que evoluíram fora do campo carnal, propriamente dito, nas regiões extrafísicas, nas regiões do mundo invisível, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando, trabalhando o seu perispírito, o seu veículo sutil, então classificado lá no plano espiritual como uma protoforma humana, uma forma primitiva do que vem a ser depois o perispírito completo, correspondente naquele nível em que a mônada se encontra ao grau evolutivo, em que ela está naquela hora. Então existe o quê? Existe uma área de evolução que acontece quando a mônada está vivendo nesses diversos níveis de evolução animal. Mas quando morre aquele ser, ela vai para o plano espiritual. E lá ela também sofre modificações, graças à ação de entidades que estão ajudando o progresso. E então o que acontece é que,
Os naturalistas ficam pegando os fósseis, ficam estudando, esse aqui tinha 3 dentes, esse aqui tinha 4 dentes, esse aqui tinha 6 dentes. De repente eles vão procurar fósseis que tinham 8 dentes e não encontram. Eu estou dando um exemplo, tá? Só para você entender. Vão encontrar um fóssil mais para frente que tinha já 15 dentes. Mas e os outros que estão vindo nessa sequência? Por que saiu do 8 dentes, em vez de ir para o 10, foi para o 15? Está faltando gente no meio do caminho. E André Luiz está explicando que várias dessas lacunas são porque o princípio inteligente, o princípio espiritual, a mônada, não evoluiu somente quando estava no corpo aqui na Terra, nesses corpos de diversas espécies, mas durante a desencarnação daquela espécie. Quando ela volta para o plano espiritual, ela evolui lá também. E quando ela regressa, ela traz a nova estrutura magnética do perispírito primitivo, ela traz e já modela uma coisa que está mais avançada do que aquela que os naturalistas estariam esperando. Bacana isso. Uma explicação coerente com todo o sistema que o André Luiz está mostrando para nós. Agora nós vamos para a evolução no tempo, na sequência dos nossos slides do capítulo 3º, que estamos terminando hoje. É assim que dos organismos unicelulares ou monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior, tecendo, urdindo, construindo com os fios da experiência a túnica, a roupa da própria exteriorização, a roupa que ele vai vestir para aparecer no mundo físico, o corpo. Segundo, o molde mental, esse molde que em cada uma das etapas ele foi construindo na sua mente, o molde mental que ele traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso até a sua defesa imunológica, construindo o centro coronário, é aquele centro de força vital no próprio cérebro, através da reflexão de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências superiores, das potências sublimes que lhe orientam a marcha, ele modela os demais centros do perispírito, centros energéticos do mundo íntimo, aqueles que nós já vimos nos programas anteriores, fixando-os no tecido da própria alma. Então, também ele vai melhorando toda essa estrutura para ter o seu perispírito dotado de todos os centros de força. Contudo, diz André Luiz, para alcançar a idade da razão, com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem, naquela viagem para o reino angélico, gastou, para chegar aos primórdios da época quaternária, ele levou, olha o tempo que levou para ele chegar aos primórdios, aos começos do ser racional. A era quaternária é aquela que é caracterizada pela civilização elementar do sílex, aquela pedra que produz lascas. Quando o homem chegou aí, nessa época, que denuncia já demonstra algum primor de técnica, ele gastou nada menos do que 1,5 bilhão de anos. De quando ele começou a peregrinação da mônada nesses campos inferiores, até chegar ao desenvolvimento completo do homem das cavernas. Isso é perfeitamente verificável se você usar a desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. Dá para aferir esta data, esta duração evolutiva. E termina a nossa viagem, indo para o final, entendendo-se
que a civilização aludida, a da Idade da Pedra, floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, aquilo que é ser responsável. Até então o homem não era, porque não tinha a inteligência completa. Nós somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição do nosso perispírito e do nosso corpo físico, o complexo corpo e alma do espírito humano, as aquisições morais que a ele vão habilitar na sua consciência terrestre a um mais amplo degrau de ascensão na consciência cósmica. O que ele está dizendo? É recente na história evolutiva da automação, porque todos estas conquistas dos diversos níveis que a mônada vai fazendo, ela vai incorporando e as coisas vão se tornando automáticas nela. Então, os impulsos iniciais da alimentação, os impulsos depois da maneira de reproduzir-se, depois a maneira com que ela vai dominar o processo de estruturação dos seus órgãos internos, dos mais simples até os mais complexos, depois a circulação, a área de levar alimento a todas as partes do corpo, depois o impulso nervoso, a modelagem do esqueleto, tudo isso vai sendo incorporado e se tornando automático. Mas, quando o homem atinge a inteligência, e levou 1 bilhão e 500 milhões de anos para chegar ao nível do homem da caverna, isso ainda vai fazer dele um período muito longo, 200 mil anos, para ele sair do sílex da pedra, idade da pedra lascada, e desenvolver-se para chegar na questão do entendimento psicológico. Então, nós estamos agora aprendendo a automatizar essas relações afetivas, essas relações de pensamento. A nossa mônada, que agora é um espírito, que somos nós, está estagiando justamente nesse esforço de automatização de valores, de coisas morais. Por isso que às vezes é tão difícil os homens e mulheres da atualidade admitirem determinadas coisas como algo que sejam adequadas. Estão às vezes ainda vivendo as inspirações do reino dos bichos, que viviam sem ainda este contato de respeito, de consideração, de gentileza. Nós estamos agora no espaço evolutivo que visa nos levar para seres melhores, seres mais elevados do que o ser humano bruto. Estamos trabalhando, como diz ele aqui no final, este conhecimento psicológico que nos destina a automatizar na nossa estrutura corpo e espírito as aquisições morais. Nós precisamos adquirir essas aquisições morais e elas têm que se tornar automáticas, de tal maneira que você não fique, eu vou ter que fazer isso porque senão alguém vai ver. Não, você vai ser bom automaticamente, você vai ser generoso de forma natural. Isso vai fazer parte da sua relação com a ordem cósmica, na estrutura psicológica que agora a mônada, que somos nós, estamos como espírito desenvolvendo. E isso vai habilitar a nossa consciência a subirmos mais um degrau nessa elevação da consciência cósmica. Nós estaremos indo na direção da origem que soprou em nós a vida, lá no comecinho, como princípio espiritual do universo. Então, veja só, aqui André Luiz vai resumir com esses nomes todos complicados, rinocerontídeos, cervídeos, canídeos e outros ídeos, que você vai ver que são nomes de animais, de famílias zoológicas. Você vai ver que ele está apenas citando as etapas em que a mônada foi adquirindo, automatizando todos os sistemas, para que agora possa reunir tudo isso, chegar como ser humano e trabalhar agora que ela já não precisa pensar nas coisas que ela já fez, porque estão automatizadas. Agora ela tem que trabalhar o quê? O aspecto da consciência, do psiquismo, dele como um ser espiritual para assimilar e automatizar as suas aquisições morais. Porque daí é que ele pode seguir nessa jornada de evolução para níveis superiores.
aproximando-se e incorporando em si mesmo a consciência cósmica, a grandeza do cosmos como uma grande força amorosa, como Jesus disse, que o amor resume todas as coisas. Então, agora, nosso esforço é de nos tornarmos melhores, como mônadas já adultas, como mônadas já desabrochadas, aquela rosinha do deserto que se abriu e que possa produzir coisas boas, ajudando os que estão vindo também a que eles cresçam. Ai, que coisa linda! Você acho que nunca tinha pensado que as coisas pudessem sair de um lugar e chegar onde estamos, mas não como fim, é apenas como um pedaço da estrada. Nós não chegamos no fim, nós estamos no começo da estrada ainda, temos muita coisa para melhorar. E cada vez que a gente melhora, tudo fica muito melhor, também para nós. Espero que você possa acompanhar isso. Vai lá, procura o Elucidário de Evolução em Dois Mundos, esse livro que eu citei agora há pouco, e vai pesquisando esses termos específicos para você aprofundar-se. Mas, basicamente, o capítulo 3º mostra toda essa viagem, tá bom? Não se preocupe tanto com os nomes, se preocupe com a ideia principal. Ele está mostrando que a mônada que começou simples vai chegar ao que nós somos hoje, mas vai ter que continuar seguindo adiante, automatizando em cada etapa aquelas reações que vão fazê-la chegar ao espírito como ser humano e que pode dar início à sua elevação na direção de Deus. Espero você no próximo capítulo 4, que vai falar do automatismo e do corpo espiritual, o nosso perispírito, como é que essa coisa foi construída também. Mas isso é para a semana que vem. Vai lendo, tá bom? Vai lendo, vai estudando. Obrigado pelos comentários, obrigado por você ter se deixado tocar pelas coisas da inteligência para entender com a inteligência tudo aquilo que significa a sua vida e seu espírito. Um grande abraço, até o próximo Espírito da Letra e muita paz!